Gênero gramatical é um assunto que já discutimos bastante aqui no canal. Se você não sabe ainda o que isso significa, vê meu vídeo explicando o gênero. Pois bem, muitas línguas faladas pelo mundo possuem gênero gramatical como uma maneira de caracterizar os substantivos. Exemplos são português, alemão, russo, árabe, tâmil, swahili, djurbal e wari. Gênero gramatical é encontrado predominantemente em línguas da Europa, África, Península Arábica e subcontinente indiano, com poucas línguas com gêneros em outras partes do mundo. Pelo menos metade das línguas faladas no planeta não possui gênero gramatical. Exemplos são turco, húngaro, comanche, mandarim, japonês, guarani, quichua e maori. Línguas que possuem gênero gramatical o marcam obrigatoriamente em algum elemento que acompanha o substantivo, como artigos, demonstrativos e adjetivos. Compare o português, que tem dois gêneros, com o húngaro, que não tem gêneros. Em português dizemos aquele homem é alto e aquela mulher é alta. O demonstrativo e o adjetivo mudam de forma de acordo com o gênero do substantivo. Em húngaro dizemos az a férfi magas e az a nő magas. Não existe nada no demonstrativo ou no adjetivo que se diferencie. Em línguas com gênero é muito comum também que os pronomes pessoais de terceira pessoa marquem o gênero. Por isso, em português temos ele contrastando com ela. Em húngaro isso não acontece. Temos um único pronome, ő, para tudo, já que não existem gêneros. A regra geral é de que línguas sem gênero gramatical possuem apenas um pronome de terceira pessoa que serve para tudo. Por que, afinal, haveria pronomes diferentes? Mas existe uma língua sem gêneros que é uma aberração nesse quesito: o inglês. Apesar de não ter gênero gramatical, o inglês possui 3 pronomes pessoais diferentes na terceira pessoa: he, she, it. Muitas pessoas pensam erroneamente que isso indica que o inglês possui gênero gramatical, mas na verdade não. Um elemento que acompanha o nome precisa mostrar o gênero, não um que substitui o nome. Explico isso no vídeo sobre gênero. A razão de o inglês ter 3 pronomes de terceira pessoa é porque ele possuía, originalmente, 3 gêneros gramaticais, assim como outras línguas indo-europeias. Mas a simplificação morfológica pela qual ele passou fez os gêneros sumirem e restar apenas esse resquício nos pronomes. Agora me diz aí, você conhece alguma outra língua natural que tenha mais de um pronome na terceira pessoa que marque algo como gênero, mesmo a língua não tendo gênero? Se você já estudou alguma língua do leste asiático, como o japonês, talvez pense nela. No japonês não existe nenhuma concordância de gênero na hora de formar frases. Veja como o demonstrativo aquele é o mesmo ano para homem, ano otoko, para mulher, ano onna e para cachorro, ano inu. No entanto, se trocarmos essas expressões por correspondentes ao ele ou ela do português, teremos formas diferentes para os 3. Kare para homem, kanojo para mulher e sore para cachorro. Isso dá a entender que o japonês segue uma lógica parecida com a do inglês, mas isso está completamente errado. Para começar, o japonês nem possui exatamente pronomes pessoais de terceira pessoa. No meu vídeo sobre pronomes, eu explico como muitas línguas não possuem palavras correspondentes a ele ou ela, usando sempre um demonstrativo como esse ou aquela quando precisam se referir a uma terceira pessoa. Esse é o caso do japonês. A melhor tradução de kare, na verdade, seria aquele e não ele. Mas o japonês não é uma língua que teve um ancestral com gêneros como o inglês para explicar a presença de demonstrativos diferentes para homens e mulheres. E na verdade, pela maior parte da sua história, o japonês não usava demonstrativos marcando o gênero. A forma kare, usada hoje em dia predominantemente para o masculino, era usada até o século XIX para tudo, incluindo homens, mulheres, animais e objetos. Ele era um pronome totalmente neutro, no sentido de que servia para tudo. Por que não é mais assim hoje em dia, então? Por causa da ideologia de gênero colonialista ocidental, ora, especialmente forçada para dentro da língua por missionários anglófonos do século XIX. Vamos tentar entender isso entendendo os demonstrativos do japonês. Assim como o português, o japonês possui demonstrativos para 3 pontos de referência: perto do falante, marcado pelo morfema ko; longe do falante, mas perto do ouvinte, marcado pelo fonema so; e longe do falante e do ouvinte, marcado pelo morfema ka. Com o morfema nominalizador re colocado após eles, cria-se os pronomes demonstrativos: kore, este, esta, isto; sore, esse, essa, isso; kare, aquele,
aquela, aquilo. Note que kare é o que se usa atualmente como sendo ele, como se fosse um pronome pessoal masculino de terceira pessoa. Mas ele é, na verdade, simplesmente um demonstrativo de terceira pessoa para qualquer substantivo. O japonês atualmente também tem a forma are, geralmente traduzida como aquilo, que é exatamente a mesma palavra que kare, mas que perdeu o k inicial. Quando seguido pela partícula do genitivo, no, os morfemas originam a forma determinante dos demonstrativos, aquela usada diretamente antes de um substantivo para modificá-lo. Kono otoko, este homem. Sono hon, esse livro. Kano onna, aquela mulher. Da mesma forma como kare foi simplificado para are, o mesmo aconteceu com kano, que se tornou ano, sendo essa a forma predominante hoje em dia para dizer aquele ou aquela como um determinante. Pois bem, até meados do século XIX, usava-se, como dito, exclusivamente kare para se referir a qualquer coisa, objeto, animal ou pessoa, independente do gênero social. Kare servia para homem, mulher, livro, cachorro, pedra, ideia, para tudo. Mas aí chegaram os missionários e começaram a traduzir a Bíblia do inglês para o japonês. E como resolver o problema de traduzir os pronomes he, she e it do inglês para o japonês? Usar kare para tudo? Absurdo! Para que usar o sistema natural da língua? É melhor forçar algo artificial para que ela se adeque ao padrão do inglês. Assim, eles reduziram o uso de kare apenas aos correspondentes de he do inglês. Pro it, passou a se usar principalmente sore, literalmente isso. E como fazer para traduzir she? Bom, que tal dizer simplesmente aquela mulher no lugar? E foi isso que eles fizeram. Ela passou a ser traduzido como kano onna, literalmente aquela mulher. Mais tarde se passou a ler o símbolo de mulher não como onna, a palavra nativa para mulher em japonês, mas como jo, a pronúncia usada em muitos compostos emprestados do chinês. Assim, o nome chegou à forma kanojo, usado atualmente, e a escrita foi simplificada, omitindo a marca do genitivo, apesar de ela ainda ser pronunciada. Da mesma forma, a escrita de kare foi simplificada, omitindo-se o re nominalizador da escrita, mas ainda usando-o na fala. Até as primeiras décadas do século XX, esses usos dos pronomes, especialmente o de kanojo, ainda soavam em comum para os japoneses e geralmente dava a ideia de algo ocidentalizado. Até hoje, o uso de kare e kanojo é ainda muito mais comum em traduções do que em conversas do cotidiano. Mas eles já se tornaram mais normalizados, após mais de um século sendo forçados pelo colonialismo. Mas uma coisa que nunca vai ser forçada sobre você, mas que seria ótimo se você considerasse, é se tornar um membro desse canal. Com isso, você apoia o canal para que o conteúdo siga chegando com regularidade e talvez até com mais frequência. E também recebe alguns benefícios em agradecimento. Dá uma conferida. Mas não foi só o japonês que sofreu uma colonização gramatical como essa. Ali do lado, na China, o mandarim passava pela mesma coisa. Assim como o japonês, o mandarim não possui gênero gramatical e, como consequência, possui apenas um pronome pessoal de terceira pessoa, tá. Apesar de missionários terem se incomodado com esse pronome único no mandarim também, eles não chegaram a impor uma inovação que tenha se tornado amplamente usada. Para traduzir a Bíblia, por exemplo, uma solução proposta foi usar Tanan para ele, literalmente ele homem, e Tanu para ela, literalmente ele mulher. Mas os chineses, na língua coloquial, seguiam usando apenas Ta, como vinham fazendo há séculos. Mas aí chegamos a 1912, quando a China se tornou uma república e passou a buscar por valores democráticos. Com isso, a população chinesa passou a traduzir muitas obras ocidentais para o mandarim. Nos anos seguintes, influenciado por movimentos do Ocidente, o feminismo passou a crescer na China. Muitas obras feministas ocidentais passaram a ser traduzidas para o mandarim, mas era complicado traduzir adequadamente o conceito de she ou ela para o mandarim, já que frequentemente esse pronome era tudo que marcava o feminino no texto, então um pronome de uso neutro não seria adequado. Assim, em 1917, o poeta e linguista chinês Liu Panong sugeriu criar um símbolo especial para o conceito de ela por uma modificação do símbolo genérico para o pronome de terceira pessoa. O símbolo original inclui uma primeira parte que significa pessoa, e na proposta de Liu, essa parte é substituída pelo símbolo de mulher. No entanto, apesar da escrita diferente, esse pronome continua sendo pronunciado tá da mesma maneira. Ou seja, na prática, na língua falada, nada muda, é só na escrita que notamos a diferença.
Ao mesmo tempo, foi sugerida também uma maneira de representar o it do inglês usando-se um símbolo antigo para o pronome de terceira pessoa. Esse símbolo era originalmente uma forma diferente de escrever o tá genérico, mas com o tempo se tornou obsoleto, sendo resgatado agora para a ideia de it. Com isso, o mandarim ficou com 3 caracteres diferentes para imitar os 3 pronomes pessoais do inglês, mesmo que na fala todos soem exatamente da mesma forma. Essa ideia recebeu várias críticas, claro. Muitos apontavam que era ridículo querer advogar por igualdade de gênero pela criação de pronomes separados, quando um pronome único já indicava a igualdade. Outros diziam que a nova forma proposta para o pronome feminino desumanizava mulheres por tirar dele o radical de humano. Outros se opunham pelo fato de essa ideia surgir de uma imposição de conceitos ocidentais no mandarim. Mas ao longo do século XX, apesar das críticas, esse uso dos 3 pronomes diferentes se consolidou no mandarim escrito. O símbolo original era usado para homens ou para casos de gênero indefinido. O símbolo com o radical de mulher era usado para mulheres, e o outro símbolo, obsoleto e resgatado, para coisas não humanas. Com o advento da internet, muitos chineses começaram a publicar histórias onde gostariam de deixar indefinido o gênero da pessoa a quem se referiam. Se isso tivesse acontecido antes do estabelecimento da República, o simples uso de tá na sua forma original teria bastado, mas no momento essa forma de tá se referia a homens principalmente. Com isso, os internautas chineses começaram a simplesmente escrever tá na forma romanizada para deixar o gênero indefinido, algo como o they do inglês. Bizarríssimo, né? O mandarim tinha um pronome perfeitamente neutro, de gênero indefinido, mas por influência ocidental, decidiu escrever esse pronome de 3 formas diferentes para imitar o inglês, e agora não era mais capaz de usá-lo de forma indefinida na escrita. E nos últimos 10 anos, com a ascensão das pautas LGBT, novos caracteres para a terceira pessoa estão sendo sugeridos em mandarim. Um deles substitui o primeiro radical por um X, e a ideia é de ser uma versão neutra ou não binária do pronome. Mas, como sempre, a pronúncia é exatamente a mesma. Tá. Sério, China? Para com isso. Qual é a lógica de criar essa bizarrice toda apenas na escrita? Se você quiser entender mais sobre a evolução do pronome pessoal do mandarim, assista esse vídeo da youtuber Julce, que vou tentar deixar num card aí em cima e também linkado na descrição do vídeo. E se inscreva no canal dela se você tem interesse em mandarim e coreano, que são as principais línguas que ela aborda no canal. Mas não vá se inscrever lá sem ser inscrito aqui, né? Oxi! Dá essa ajuda pra mim. E deixa sua curtida se esse vídeo foi bom pra você de alguma forma. E além de ajudar meu canal se tornando um membro aqui no YouTube, você pode ajudar pela campanha do Apoia-se ou fazendo uma doação espontânea de qualquer valor por Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube mesmo. Qualquer realzinho já ajuda muito, é sério. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!